A todos, graça e paz. A meditação de hoje é uma das partes do conhecido Sermão da Montanha que Jesus pregou aos discípulos e que está registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Agora vamos meditar na passagem em que Jesus diz: "Não deis aos cães as coisas santas", lembrando que o contexto é sobre fazer julgamento. Jesus não está proibindo o julgamento, muito pelo contrário. Ele está recomendando que o julgamento seja feito conforme ele vai orientar na meditação de hoje. O que Jesus está proibindo é o julgamento hipócrita, conforme relatado em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, que está escrito assim: "Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão." Não se esqueça, esta pregação de Jesus é para os seus discípulos. Se você faz parte deste discipulado, com certeza o Espírito Santo irá cuidar dessas palavras em teu coração. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te dou graças pelo novo nascimento em Jesus Cristo, pois o teu amor e misericórdia nos alcança por Jesus. Conduza a todos nós na meditação da tua santa palavra, para que por ela possamos viver. É em nome de Jesus que oro a ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Assim está escrito: "Não deis o que é santo aos cães, nem jogueis as vossas pérolas diante dos porcos, para que não pisem as mesmas com os pés deles, e tendo eles se voltado, estraçalhem a vós." Nós vimos em Mateus 7:1 Jesus afirmando que não devemos fazer julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados. E quando fazemos a leitura dos versículos de 2 até o 5, vemos que Jesus está dizendo para não fazermos o julgamento hipócrita, aquele julgamento onde um pecador julga outro pecador. Lembra daquela passagem onde a mulher foi pega em adultério? O que Jesus disse para aqueles homens e o que eles fizeram? Foram embora, pois estavam cometendo um julgamento hipócrita. Agora, no versículo 6, Jesus dá uma orientação sobre a necessidade de fazer um julgamento sobre as pessoas. Este julgamento é com relação à receptividade da pessoa com a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. Aqui, Jesus determina o julgamento justo, pois sem este julgamento justo, como seria possível identificar quem são os cães e quem são os porcos da qual Jesus se refere? Jesus ensina a analisar a quem os discípulos irão fazer a pregação, ou seja, fazer de fato uma análise de quem são os ouvintes. Só é possível analisar as pessoas após observar a reação das mesmas com relação à receptividade do Evangelho de Cristo, tomando cuidado de não ser hipócrita, conforme Jesus recomendou anteriormente. Então, como identificar os cães e os porcos da qual Jesus se refere? Só para lembrar, os cães na época de Jesus eram vira-latas, agressivos e comedores de carniça. Não eram animais de estimação como nos dias de hoje. Os porcos eram considerados animais imundos que nem podiam ser tocados pelos homens. Estes animais causavam aversão nos judeus. Portanto, o cão e o porco era algo repulsivo. Quando Jesus se refere a cães e porcos, ele está se referindo a pessoas que menosprezam, que zombam, que escarnecem, que desprezam e não percebem o valor do Evangelho de Cristo, como o porco com relação à pérola. A pregação do Evangelho tem um limite. Não se pode pregar a todo mundo a todo tempo, principalmente quando as pessoas começam a reagir com desprezo, semelhante ao cão e ao porco. Nestes casos, o melhor a fazer é ficar calado
e seguir com a pregação com outras pessoas. Com relação a lançar pérolas aos porcos, veja o que está escrito nestes 3 versículos que Salomão escreveu. Prestem bem atenção, pois estes 3 versículos podem ser de grande ajuda no seu dia a dia. O primeiro que vamos ler é Provérbios 9, versículo 7. Está escrito assim: O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Ou seja, se você repreender uma pessoa vaidosa ou um homem mau, o que vai conseguir é ser insultado ou ser humilhado por esta pessoa. O segundo versículo é Provérbios 23, versículo 9, e assim está escrito: Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Ou seja, não perca tempo conversando com pessoa tola, porque ela desprezará a sua conversa inteligente. E o terceiro versículo é Provérbios 26, 4. Está escrito assim: Não respondas ao tolo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Ou seja, se você der uma resposta séria a uma pergunta tola, você é tão tolo como quem a fez. O cristão deve agir com discernimento e sem hipocrisia, sempre analisando a reação do ouvinte. Esta análise deve ser feita com muita cautela, pois existem pessoas que a princípio resistem, mas depois vêm ao arrependimento e confessam um novo nascimento. E também existem aqueles que explicitamente se declaram contrário ao Evangelho. É com relação a estes que Jesus está dando este alerta. Então, pelo amor do Evangelho, pela valorização da palavra de Deus, o cristão deve se calar e se afastar, e deixar o ímpio à sua própria sorte. Pois está escrito em Lucas 9:5: E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Agora, como palavra de bom ânimo, vamos ver 2 situações em que Jesus foi bem recebido e qual foi a consequência disto. A primeira delas está registrado em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Neste caso, Jesus foi recebido por uma família, por Marta, por Maria e pelo seu irmão Lázaro. E aos olhos dos homens, esta família foi abençoada por Deus. Quando Jesus orou a Deus e pediu a ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, que bênção que esta família recebeu por ter recebido Jesus em suas vidas. A segunda situação está narrada em João, capítulo 2, do versículo 2 ao 9. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Neste caso, Jesus foi convidado para um casamento, e aos olhos dos homens, a presença de Jesus na vida daquele casal veio trazer um momento de alegria,
pois havia acabado o vinho, e isso significaria uma vergonha e tristeza para o casal. Mas Jesus usou seu poder para trazer alegria para este casal, transformando a água em vinho, antes mesmo do casal ficar sabendo ou ter que pedir alguma coisa para Jesus. Nestes dois casos, Jesus fez algo na vida das pessoas que o receberam com alegria, desde uma inesperada alegria no dia do casamento até o mais inesperado milagre, a ressurreição de uma pessoa. Agora, para concluirmos, o cristão deve ter sempre em mente a ordem que Jesus deu de ir ao mundo e pregar o Evangelho, pois somente assim os eleitos de Deus, ao ouvirem, crerão e serão regenerados. Isto é alegria para Deus e para o cristão. Independente das adversidades que você sofra por causa da pregação do Evangelho de Cristo, lembre-se, não estão negando a pregação do cristão, estão negando a presença de Jesus na vida deles. Não desanime, continue. Deus te ama. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te peço em favor de todos aqueles que pregam o Evangelho de Cristo, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, dê sabedoria necessária para pregarem e para se calarem conforme a necessidade. Te peço também em favor das igrejas que pregam o novo nascimento, que o Senhor afaste de dentro delas aqueles que são os cães e os que são os porcos, para que aqueles que ali ficarem te adorem, Pai, em espírito e em verdade. E é em nome de Jesus que oro a ti. Amém.